Alguma vez a gente parou para pensar no peso que as nossas palavras carregam? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo na sabedoria de dois versículos do livro de Provérbios para a gente entender o poder assim imenso que se esconde naquilo que a gente fala. É algo que a gente usa todo santo dia, né? E muitas vezes sem medir as consequências. Olha, no mundo agitado que a gente vive, é muito fácil falar sem pensar. Uma palavra que escapa na pressa pode criar um mal-entendido, pode até machucar. Mas, do mesmo jeito, uma palavra certa, na hora certa, tem o poder de construir, de curar. É justamente essa dualidade, esse poder todo que a gente vai analisar agora. Ok, vamos começar por aqui. A nossa primeira parada é num alerta que vem lá do rei Salomão. Ele aponta para uma armadilha muito, mas muito comum na nossa comunicação, o excesso, o falar demais. A conexão aqui é direta, é poderosa. Não há uma talvez, é quase uma certeza. Quando se fala muito, o erro aparece. É só pensar, sabe? Fofoca, exagero, promessas que a gente não cumpre. Muitas vezes, tudo isso nasce simplesmente porque falamos mais do que devíamos. E logo em seguida vem a solução, a sabedoria na prática. Ser prudente não é ficar em silêncio o tempo todo, mas sim ter moderação. É aquela habilidade de escolher as palavras com cuidado, de saber a hora de falar e, o que é crucial, a hora de ouvir. É o oposto daquele fluxo de palavras que leva ao erro, percebe? Então fica bem claro que existem dois caminhos. De um lado, a quantidade de palavras, que nos leva para mais perto do erro. Do outro, a qualidade e a moderação, que nos guiam para a prudência. A escolha entre um e outro é o que define o resultado da nossa comunicação. Simples assim. Agora vamos avançar um pouco e ver como isso fica ainda mais profundo. Depois de entender o perigo que a gente precisa evitar, o texto agora mostra o valor que a gente deve buscar. Porque sabedoria não é só evitar o que é ruim, mas também cultivar o que é bom. Uau, que metáfora incrível, né? As palavras de uma pessoa justa não são comparadas com um metal qualquer, mas com prata escolhida. Isso traz uma imagem de algo que foi refinado, sabe? Purificado, e que tem um valor gigantesco. Tá, mas e aí? O que significa ser essa prata escolhida nesse contexto? Significa usar palavras que não são só valiosas, mas que também são puras na intenção. Palavras que têm um propósito claro e positivo: construir, encorajar e trazer paz. E para reforçar bem essa ideia, o texto mostra o exato oposto. Se as palavras que valem a pena vêm de uma língua justa, as palavras sem valor vêm de uma fonte, bem, de pouco valor, o coração. Isso ensina uma coisa fundamental. O que a gente fala é, no fim das contas, um reflexo do que a gente é por dentro. O uso prático de palavras que são como prata escolhida é exatamente este. Não é visar o próprio benefício, mas o bem de quem ouve. É construir em vez de destruir, levantar em vez de derrubar e acalmar em vez de agitar. Esse é o verdadeiro teste do valor das nossas palavras. Bom, agora chegou a hora de trazer essa sabedoria toda para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Porque o verdadeiro entendimento só vem quando a gente aplica esses princípios e olha um pouco para dentro. Essa aqui é a primeira pergunta, a pergunta fundamental para a gente refletir. Se a gente parar para pensar nas conversas da última semana, ou só de ontem, qual foi a tendência? As palavras saíram meio que num fluxo descuidado ou foram mais parecidas com essa tal de prata escolhida? A segunda pergunta foca mais na intenção. Ser prudente é uma escolha, uma atitude. Será que a gente está conscientemente tentando escolher as palavras com sabedoria ou estamos só reagindo no calor do momento, das emoções? E por fim, a reflexão mais profunda de todas. Independentemente da crença de cada um, essa questão nos desafia a conectar o que a gente fala com valores maiores. As nossas palavras estão alinhadas com os nossos princípios mais importantes, como amor, verdade e justiça? E para a gente encerrar essa análise, fica aqui essa pergunta provocadora. Imagina só, se cada palavra que a gente falasse fosse uma moeda depositada num cofre, no final do dia, a gente teria uma fortuna em prata escolhida ou só um monte de metal sem valor nenhum? A resposta para isso define não só a nossa comunicação, mas também o nosso caráter.